Que primeiro turno emocionante. E quem achava que ia acabar já no último domingo pode ter ficado um pouco decepcionado. Mas a gente precisa agora olhar para frente e ver o que vai acontecer para frente. Claro que não é fácil, mas acho que tem algumas coisas que a gente precisa olhar. E eu quero falar sobre antibolsonarismo e o antipetismo. Jair Bolsonaro tem um adversário muito maior do que o próprio Lula, que é ele mesmo, Jair Messias Bolsonaro. Na última pesquisa IPEC, 50% dos entrevistados disseram que não votariam nele de jeito nenhum. A rejeição enfrentada pelo Lula bate nos 40%, que também é bastante coisa. Agora, você pode estar desconfiado dos institutos de pesquisa, esses institutos que aferem aí a preferência do eleitor, mas, gente, vamos pensar com racionalidade. Essa eleição é uma eleição tão atípica que parece meio evidente que os votos têm mudado de destino por inúmeras variáveis que estão sendo difíceis de serem detectadas com precisão pelos institutos. Estou falando especificamente da eleição para presidente. Se a gente for olhar os números, os institutos acertaram quanto o Lula ia receber de votação. Ficaram ali dentro da margem de erro ou assim muito perto da margem de erro. Agora, erraram a quantidade de votos que o Bolsonaro receberia. Mas por que isso pode ter acontecido? Porque eleitores de Simone Tebet, de Ciro... Eu ia falar Ciro Dória? Não. Porque os eleitores de Simone Tebet e de Ciro Gomes resolveram fazer o tal do voto útil. Mas o voto útil foi para quem? Não foi para o Lula, foi para o Bolsonaro. Isso, sim, explicaria porque o Bolsonaro teve uma votação maior. É só você olhar, por exemplo, os números que a Simone Tebet recebeu e o Ciro recebeu. Mas vamos lá, vamos falar de agora. A gente não sabe o que vai acontecer. Eleição só acaba quando termina. Agora, uma coisa é certa: a força do antibolsonarismo e a força do antipetismo. Vamos embora falar sobre isso? Meu nome é Marilis Pereira Jorge e, como eu sempre digo, de tédio a gente não morre. Vinheta, Bruno! Antes da gente começar, se você está chegando agora, seja bem-vindo ao meio, seja bem-vindo aqui ao meu cantinho improvisadíssimo no meio. Aproveita para assinar o canal aqui no YouTube, é de graça, gente. Deixa seu like se você gostar do vídeo, claro, aciona o sininho para receber as notificações. E aproveita para se inscrever para receber a newsletter do meio, que chega cedinho, às 7 da manhã, na sua caixa de e-mail. São 8 minutos de leitura com todas as notícias que você precisa para encarar o dia. E a gente precisa estar bem informado para encarar todos os dias. Mas vamos embora continuar esse papo. Gente, Lula terminou o primeiro turno com mais de 6 milhões de votos de vantagem. Ainda assim, é uma dianteira menor do que era esperado. Os candidatos vão ter que sair agora tentando conquistar votos, inclusive de pessoas que dizem que não votariam neles de jeito nenhum, porque é isso que vai fazer a diferença. Gente, por exemplo, que votou em branco, nulo, gente que votou em Simone Tebet, votou no Ciro e não estava necessariamente pensando em votar em Lula e Bolsonaro agora no segundo turno. Então, essa disputa de votos precisa sim olhar para duas questões. O antibolsonarismo, que é um fenômeno mais recente, Bolsonaro conseguiu, formar uma legião de pessoas que detestam ele em 4 anos. E o antipetismo, que os petistas podem jurar que não existe, mas a gente sabe que o antipetismo está enraizado numa parte da sociedade. Isso significa que os dois candidatos não deveriam ignorar a algeriza que eles despertam num punhado muito importante de cidadãos que têm o poder de decidir o resultado no dia 30 de outubro. Agora, eu acho que tem duas diferenças aí. O Bolsonaro sabe o quanto ele é odiado, e por culpa dele. Ele sempre fez questão de dizer que era presidente de uma minoria que vota nele, fora tudo que a gente está cansado de falar sobre incompetência, má gestão, corrupção, enriquecimento ilícito da família, falta de humanidade, enfim, todas essas coisas. Mas o que a gente viu no dia 2 de outubro? Mais uma vez, eu pelo menos percebi uma movimentação muito rápida do candidato do PL,
Claro, pela própria sobrevivência. Bolsonaro adotou nos últimos dias uma fala mansa. Vocês podem prestar atenção. Mesmo quando ele criticou os institutos de pesquisa, o STF, a imprensa, ele falou de um jeito calmo, tranquilo, como uma pessoa comum deveria fazer. Outra coisa, já no discurso que ele fez depois do resultado do primeiro turno, ele acenou aos eleitores que não votaram nele, mas assim, a fantasia sempre cai, né? Porque daí ele vai lá e faz o quê? Chama os nordestinos de analfabetos. Mas você vê a mudança de comportamento, no dia seguinte ele já foi para a imprensa e nas entrevistas coletivas ele já chamou os nordestinos de irmãos e pediu para a militância não atacar os nordestinos porque votaram menos nele e mais no PT. O que acontece quando ele diminui o tom? Quando ele faz de conta que ele é uma pessoa razoável, a rejeição dele cai. Se você for olhar nesses últimos 4 anos, sempre que o Bolsonaro precisou dar um passo atrás, precisou falar mais manso, precisou parar de ser o Bolsonaro, a rejeição dele cai um pouco. Parte das pessoas relaciona os absurdos que ele fala como é o jeitão dele. A gente sabe que isso acontece. O que sempre me faz pensar que se ele tivesse dito todas essas atrocidades que ele perfilou aí nos últimos 4 anos, tivesse falado com uma voz baixa, com um sorriso no rosto, ele estaria eleito. Acredite se quiser. Para mim e para muita gente, é difícil entender o que passa na cabeça de alguém que vota num sujeito desse. Mas ele teve 51 milhões de votos. Por outro lado, gente, o antipetismo é uma realidade que o partido e seus apoiadores precisam encarar. E a impressão que eu tenho é que a essa altura ainda eles não sabem como lidar com essa situação. O que a gente viu nos últimos dias, além do Bolsonaro estar nesse modo tchutchuca, que ele está mais tranquilão, foi ele fazendo alianças, fechando alianças com muitas pessoas e já programando muitas viagens, enfim, e mostrando que está disposto a conversar, inclusive com inimigos recentes. A gente viu, por exemplo, Sérgio Moro apoiando Bolsonaro e Bolsonaro dizendo que está tudo resolvido, que ficou tudo para trás. Não é incrível? Eu tenho visto muita gente falando, mas os apoios que o Bolsonaro recebeu agora nos últimos dias são pessoas que já o apoiavam. A gente não pode ignorar isso. Muitos são governadores que foram reeleitos e tem uma coisa que se chama máquina. Eles estão com a máquina na mão, eles estão com dinheiro na mão, tem dinheiro de orçamento secreto, tem vários parlamentares que estão ali e vão botar o bloco na rua para buscar esse voto para tentar reeleger o Bolsonaro. Do lado do PT, a gente viu anúncios muito importantes. A gente viu, por exemplo, a Simone Tebet, que fez um discurso muito forte, impactante, e mostrou que vai botar o bloco na rua. Também teve o anúncio de apoio de alguns dos economistas mais importantes do Brasil, como Pedro Malan, Pércio Arida, Dimar Baixa. Enfim, isso é importante. Outro apoio que repercutiu muito nas redes sociais do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que postou 2 fotos bem impactantes, se o Bruno puder colocar aí, de uma dele com Lula, enfim, na época, da redemocratização, de luta pelas diretas, e a outra foto foi na ocasião do enterro da Marisa Letícia, que foi mulher do ex-presidente Lula. Gente, esses apoios são importantes, fazem muito barulho, principalmente esses apoios de gente que está dizendo que vai buscar voto, como é o caso da Simone Tebet, da Tabata Amaral, que estão aí falando com o público que não necessariamente votaria no PT. Mas é preciso ir além disso. O que eu vi de mais positivo foi um anúncio de que até o final da semana vai começar a ser distribuído uma circular com a ideia de mobilizar a militância para bater de porta em porta na periferia das cidades. Maravilha! Mas a minha pergunta é, os voluntários estão preparados para responder algumas questões que são bem desconfortáveis? Estão preparados para falar sobre corrupção? Estão preparados para falar sobre o desastre econômico do governo Dilma? Ou vão ignorar e fazer de conta que isso não aconteceu? Será que essas pessoas vão, por exemplo, chamar de golpe o impeachment que foi apoiado por potenciais novos eleitores? O PT não pode ignorar que muita gente que
odeia o Bolsonaro, odeia o bolsonarismo, foi a favor do impeachment. Apoiaram a Lava Jato, não gostaram do governo que a ex-presidente Dilma fez. Não acham, por exemplo, que o impeachment foi um golpe. Será que essas pessoas que vão lá bater na porta, enfim, desses possíveis eleitores estão preparadas para essa conversa? Vamos lá, eu vou fazer uma provocação para você que já vota no PT, para você que é petista. Eu queria que vocês parassem para pensar e me respondessem. Vídeo de artista fazendo o L, essas fotos que começaram a ser publicadas com 13 livros empilhados ali, todos vermelhos, a Dilma no palanque, ou enfim, já na mesa da coletiva de imprensa que aconteceu logo depois da eleição, vocês não acham que essas coisas funcionam só para deixar quentinho o coração de quem já é convertido? Vocês acham que essas coisas mudam de fato o voto de uma pessoa que não simpatiza com o partido e não necessariamente está convencido em votar em Lula contra o Bolsonaro? Eu acho que não. Eu acho que o leitor que não sabe se odeia mais o Bolsonaro ou se odeia mais o Lula, ele precisa ser bajulado, ele precisa ser orientado, ele precisa ser convencido desse voto. As pessoas que vão lá, vão para a rua para virar voto, precisam estar preparadas para ouvir, para debater e, por vezes, aceitar que a opinião dessa pessoa com quem ela está conversando não é a mesma que ela tem. Mas que tudo bem. Eu acho que nesse momento que a gente tem algumas semanas para o segundo turno e que cada voto importa, cada voto é importante, acho que você que está disposto a virar voto, conversar com pessoas que não votam em Lula, não votam no PT, mas que gostam menos ainda do Bolsonaro, eu acho que você precisa se perguntar se nesse momento você quer ganhar uma eleição ou se você quer ter razão. Eu quero que o Bolsonaro saia derrotado dessas eleições. Vamos embora pro nosso café? Gente, hoje o café vai ser sem café, porque a minha casa, que já é quase minha ex-casa, não tem nada. Não tem nem onde fazer café, não tem mais... Enfim, mas eu queria vir aqui para, enfim, ler algumas mensagens, comentar essas mensagens e ir retomando esse nosso encontro aqui, esse momento. Teve alguns poucos comentários, foram poucos, mas eu acho que vale a pena falar sobre isso, de gente dizendo, e a violência que você estava esperando? Não, eu não estava esperando, assim, que bom que não teve violência, que bom que não teve confusão, mas, sim, havia um clima muito esquisito, como eu nunca tinha vivido em todas as eleições que eu já passei. Agora, eu acho engraçado quando as pessoas vêm com esse tipo de provocação, assim, que bom que eu estava errada, de sentir um medo de uma violência que não se concretizou. Que ótimo, a gente teve, na verdade, um clima que, se não foi de tranquilidade, foi um clima de ansiedade. As pessoas estavam muito ansiosas, inclusive quem acompanhou toda a apuração dos votos e tal. E tem um comentário que foi nessa toada. A Lorena Luders Romani disse, nesse momento o sentimento é de ansiedade. Acho que ficou todo mundo ansioso, de todos os lados, bolsonaristas, petistas, pessoas, os nem, enfim, as pessoas estavam muito ansiosas para saber qual seria o resultado da eleição no primeiro turno, e vamos lá para o segundo turno. Mas que bom, tomara que a gente continue um período sem violência, sem confusão, e que a gente tenha um segundo turno também tranquilo. Será? O Isaac, que é só Isaac, disse, era melhor admitir logo o voto em Bolsonaro. Eu sempre quero, eu vou pedir pro Bruno fazer aquele meme do John Travolta comigo, fazendo assim, tipo, porque não dá para entender um comentário desse. Ele fala, a intimidação bolsonarista só funciona quando gente assim fica espalhando medo para explicar uma coisa que nem existe. Bom, que não existe não é verdade, porque a gente tem casos, sim, de violência, de morte, que aconteceram agora nos últimos meses, provocados por essa polarização política. Então, existe. Que bom que não aconteceu no domingo? Que bom! Agora,
Isaac, de onde você tirou que eu sou bolsonarista? Pessoal, eu conto ou vocês contam? Eu não sei se é ela ou se é ele, mas é LD Drabzinski. Espero ter falado o sobrenome certo. Nós aqui de casa fomos para a votação de camiseta vermelha Lula 2022. Em nenhum momento fomos hostilizados, muito pelo contrário, para nossa surpresa, fomos elogiadas e apoiadas. Ah, são elas. Que bom que isso aconteceu. No meu local de votação, eu vi pessoas com camisetas vermelhas, camisetas verde e amarelo, num número menor até do que eu estava esperando que as pessoas acabassem se manifestando mais, principalmente do lado bolsonarista. Mas não vi nenhum tipo de confusão, não vi nenhum tipo de intimidação, o que é melhor, as pessoas de fato, que bom, respeitaram a opção de voto de cada um, né? É isso que acontece num regime democrático, o respeito pelo voto alheio. E a Daniela Montes falou: Marilis, parabéns pelo seu trabalho, acompanho você aqui na Folha de São Paulo e no UOL. Poxa, que bom mesmo. Voto há 30 anos e nunca senti medo. Nessa eleição estou com medo, mas nada me impedirá de votar. Acho um absurdo, mas um entre tantos. Precisamos nos preocuparmos com a cor da nossa roupa no dia da eleição. Mas todo cuidado é pouco neste momento. Boa votação a todos, espero que esse horror acabe amanhã. Daniela, não acabou, a gente tem ainda algumas semanas pela frente. Por enquanto parece que os ânimos estão mais tranquilos. Mas eu não acredito que vai continuar essa tranquilidade, ainda mais à medida que o segundo turno se aproxima, as pessoas vão estar mais ansiosas, vão estar querendo que isso se defina, que a gente tenha uma resposta. A resposta vem das urnas. Eu espero que as pessoas respeitem o resultado das urnas. Eu fico por aqui, não vai ter dica da semana, eu não estou conseguindo assistir ou ler nada, eu comecei a ouvir um podcast, tá difícil, porque eu ainda estou lidando com mudança, vocês devem imaginar o que seja isso. Mas logo estarei num outro ambiente, ainda não vai estar pronto, e a gente retoma o nosso café, retoma as dicas da semana, e espero que a gente tenha assuntos mais agradáveis que não só eleição, polarização. É isso, eu fico por aqui, vejo vocês terça-feira na Mesa do Meio com Pedro Dória e Christian Lynch. Um beijo.